grande estar falando de Paulo Freire, esse grande contribuidor da educação brasileira e internacional, pois Paulo Freire, quando foi exilado do Brasil, acabou também levando seus conhecimentos para ajudar povos da América Latina, da América do Norte, da África e outros países que adotaram a sua metodologia. É bom se dizer também sobre a grandiosidade desse brasileiro, quando, na atualidade, a gente tem a constatação de que Paulo Freire é a terceira autoridade intelectual mais citada no mundo. É claro que deveríamos ter nos aproveitado mais de seus conhecimentos, né? A Educação do Oprimido, um livro que ele acabou escrevendo, descrevendo o seu método, descrevendo umas articulações políticas, umas articulações pedagógicas, porque, segundo ele, é impossível desvincular a política da educação, né? E foi mal compreendido quando levou numa cidadinha lá do Rio Grande do Norte, com o nome de Angicos, o seu método para a alfabetização. Em poucos dias, 2 meses, ele acabou iniciando a alfabetização de muitas pessoas, vamos falar 300, 400 pessoas, e na verdade geraram 280 eleitores para o município, que eram pessoas analfabetas que passaram a ter o título e poder votar. É bom que se registre que nesse município de Angicos, pelos testemunhos que existem no YouTube sobre os acontecimentos, sobre tudo que ocorreu lá, é importante dizer que essas pessoas foram entrevistadas depois, elas aprenderam a escrever o seu nome, aprenderam a escrever, a identificar as letras, certo? É claro que não é uma alfabetização completa, é o início de uma alfabetização, o método Paulo Freire. Mas o que é mais importante na vida e obra de Paulo Freire é a contribuição que ele deu, contribuindo inclusive para a teoria pós-crítica do currículo, além dos métodos de aprendizagem. É claro, então, que a gente precisa de citar alguns fenômenos sobre Paulo Freire na alfabetização de jovens e adultos, que era onde ele começou com o projeto da Igreja Católica. Isso é bom que se diga. Então, na prática do professor, Paulo Freire trouxe muitas contribuições quando pregou que fosse interessante ao professor ir buscar palavras ou tratar de elementos da cultura de seus alunos que deveriam fornecer ao professor e o professor se manter como coordenador de ideias e deixar os alunos avançar no processo de aprendizagem. A continuidade do método pedagógico de Paulo Freire é muito importante para continuar o processo de alfabetização dessas pessoas, certo? O método, então, desse teorizador brasileiro foi conhecido em diversos países e ainda hoje é um dos autores mais lidos no mundo, terceiro autor mais lido no mundo sobre educação, e ele também falou sobre filosofia, sobre o método massificante, que ele chamava de educação bancária. Ele propôs uma educação libertadora, alfabetizar, conhecer as palavras,
é ter liberdade de decidir, não só de decidir politicamente, mas decidir a sua vida, saber aonde que vai, aonde que volta, onde que a pessoa pode ir com isso daí, na sua cultura. Então, o seu método não adotava as cartilhas. As cartilhas, elas são elaboradas para uma realidade, e na verdade a educação acaba sendo direcionada para outras realidades. Aliás, o Plano Nacional de Educação, os planos municipais, os projetos pedagógicos, eles permitem esse direcionamento com o multiculturalismo. E às vezes somos chamados para algumas intervenções para a elaboração de projetos que permitam a introdução em determinadas escolas de elementos multiculturais, como a Semana da Consciência Negra, a Semana do Índio, certo? A Semana de Proteção de Violência contra a Mulher, a violência contra crianças, a pedofilia, todos esses temas aí, as drogas também, aqui em São Paulo temos o PROERD, não é? Então, esses programas são por demais importantes e há uma abertura para a introdução deles em quaisquer escolas do Brasil. Isso é muito interessante. Basta o professor fazer o quê? Elaborar um projeto para a inclusão dessas pessoas nesse âmbito do letramento, de identificar as letras, de começar a ler, e abre a possibilidade até de pensar dessas pessoas, porque na verdade eles conseguem verbalizar e não conseguem escrever. Existe uma cultura, como pregava Paulo Freire. Então, através de vários vídeos, vamos começar com esse daqui a falar das obras de Paulo Freire.